Olá, meus queridos, queridas, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo, uma aula bem diferente das que eu costumo colocar aqui no canal. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou professora só de bordado, mas também eu dou aula de patchwork raiz mesmo, aquele de colchas, decoração. Também dou aula de bolsas, carteiras. Então, eu trouxe uma proposta hoje para você poder usar nesse verão que está se aproximando, para você que gosta de ir à piscina, à praia, ou para presentear. Quem não gosta de ganhar um presente desse? É uma coisa assim, embora pareça difícil, mas ele é bem fácil, dá para você fazer aí rapidinho um presente legal, ou você usar uma bolsa, você pode usar também para levar o seu material de patchwork, seus tecidos. Ela é uma bolsa bem versátil, né? Ela é essa daqui, veja que é uma coisa bem diferente, né, do que eu trago aqui no canal. Eu usei esse tecido Aquablock, que ele é impermeável, o plástico também, porque eu acho que o plástico tem muito a ver, né, com o verão, com praia. Você pode guardar a sua toalha úmida aqui que não vai ter problemas. Então vamos à aula, eu espero que você goste e comente aqui nos comentários se você gosta que eu traga também esses conteúdos diferentes, saindo um pouco ali do bordado, sem, óbvio, abandonar o bordado, né, que é o carro-chefe aqui do canal, e também é só uma parte da nossa série que continua, que são as flores do meu jardim. Estou aí firme e forte com essa série, que eu acredito que você irá se encantar também. Então vamos à aula. Obrigada por estar aqui comigo. Namastê! Eu vou começar então mostrando os cortes de tecido. Aqui eu cortei a parte de baixo da bolsa com 14,5 por 45, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta acoplada. Eu estou usando essa manta por ser impermeável, tá? Não usei manta comum. Aqui o plástico, ele tem 24 por 45, 2 vezes também, e eu usei aqui o plástico número 20, que ele não é nem muito grosso e nem muito fino. Aqui para os bolsinhos externos, 1 vez no plástico e 2 vezes no tecido. O zíper eu vou usar para o bolso 25 centímetros e para a bolsa 50. Aqui o cadarço, né, da alça, ele tem 3 centímetros de largura, e o tecido para o acabamento você corta com 8 por 1,32 2 vezes. O viés com 5,5 de largura. Esse você pode cortar bastante, porque a gente vai usar bastante na bolsa. Agora, para dobrarmos o viés, então eu faço uma dobra no meio, venho com uma das extremidades, vou até o meio e a outra até o meio também. Aí eu dobro tudo fazendo dessa maneira. Eu vinquei bastante no ferro. Você pode passar esse tecido, pelo menos esse Aquablock que eu usei, ele não teve problema nenhum em passar no ferro. E aqui eu fiz bastante, cortei 3 faixas dele. Vou começar pelo bolso de fora, né? Os 2 bolsos de fora. Então, eu vou encaixar o meu plástico aqui no meio do viés. Esse viés tem que estar dobrado bem certinho, tá? Vou colocar clipes. Você pode, se você não tiver esses de patchwork, você pode usar aqueles clipes de papelaria, tá? E certifique-se de que está bem certinho. Eu vou passar uma costura bem nas 2 bordas, bem pertinho. Aqui o meu já passei, olha, vou mostrar como eu fiz bem de pertinho. E aqui as 2 partes do meio da bolsa, as centrais, 2 plásticos, né? Nós vamos fazer da mesma maneira. Eu vou encaixar meu plástico aqui dentro e vou colocar clipes. Coloca bastante clipes, vou cortar o excesso. Agora eu vou junto com você lá para a máquina para te mostrar como que eu costuro. Eu uso um agulhão para me ajudar a guiar esse tecido e eu faço bem na bordinha.
O parte do bolso, nós fizemos a costura embaixo e em cima. Aqui no bolso, na parte central da bolsa, essa costura vai ser feita só aqui na parte de baixo, onde eu tô encontrando com o plástico. Então, olha, eu vou devagarzinho, ajeitando meu tecido. De vez em quando, ergo o pezinho para acomodar o tecido. E o agulhão vai bem pertinho. Você pode usar um desmanchador, uma tesourinha pequena para te auxiliar aqui nessa parte. Então, aqui, veja, só na parte de baixo, não esqueça, tá? Porque a parte de cima vai ser feita quando a gente colocar o zíper. Mas depois a gente eu vou ensinar a fazer essa parte. Vamos reservar por enquanto. Então, agora eu vou pegar o bolso de tecido para colocarmos o zíper. Então, eu vou pegar o direito do zíper com o direito do meu tecido principal. Eu vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha. Essa costura, ela vai desaparecer depois. É só para facilitar, para a gente colocar o zíper, tá? Veja como é que ele ficou. Agora, eu venho com a outra parte, vou colocar direito com direito e o zíper vai ficar ali no meio. Agora sim, tá vendo? Direito com direito. E agora sim vai ser uma costura de fato. Veja que fazendo assim facilita bastante, você não tem que costurar todas as camadas de uma vez só. E eu vou usar o pé de zíper. Então, o pé de zíper, veja, ele se acomoda direitinho no trilho do zíper, que ele já serve como guia. Veja como fica bem pertinho, tá vendo? Ele tem um degrauzinho e ele tá ali encaixadinho. O pé de zíper aqui é bastante importante. Não precisa dar retrocesso. Agora, eu vou desvirar. Tá vendo? E vou passar uma costura aqui, um pesponto, com o pezinho de máquina da dobra pra frente. Agora é hora de colocar, eu vou trocar o meu cursor. Então, eu vou te mostrar como que eu faço, de uma maneira bem fácil, para colocar o cursor no zíper. Se você for destra, você corta o trilho do zíper do lado direito. Se você for canhota, você faz ao contrário. Então, eu tô aqui, olha, lado direito cortadinho. Aí, eu encaixo aqui do lado esquerdo. E eu tenho o tecido do zíper para me ajudar a empurrar. Tá vendo? Eu encaixo agora um pouquinho do lado direito e puxo. Dessa forma, você passa o cursor bem fácil. Agora, aqui a gente corta o excesso dos dois lados. E aproveita para refilar se tiver alguma diferencinha, tá vendo? Aqui tem uma pequena diferença, normal, porque a máquina tende a empurrar o tecido. E agora, a gente vai vir aqui na bolsa, na parte central, e vamos pregar esse viés aqui. Tá vendo? Eu preguei só na parte de baixo do viés, mesma coisa que eu fiz lá na parte da bolsa, que eu falei que era para passar a costura só na parte de baixo. Vou marcar o meio do meu bolso e o meio do meu plástico. Certo? Bem direitinho, eu vou cortar um pedacinho aqui, uma pontinha. Tá vendo? Acho que deu pra ver aqui. Um pedacinho que eu cortei. Encaixa bem certinho. E vou colocar os clipes aqui embaixo. Eu pausei o vídeo aqui eu esqueci de mostrar, mas deixe os dois bolsos do mesmo tamanho, porque esse do zíper ficou um pouquinho maior. Aí, você tira essa diferença, tá? Então, continuando, eu vou colocar os clipes e vamos passar agora aquela costura na parte de cima. Aqui o meu já está passado, tá vendo? Por isso que a gente deixa a parte de cima para depois. E aqui vou fazer aquela costurinha de segurança bem na pontinha. As laterais ficam abertas. Agora, a parte do plástico. É bem parecido. Vou encontrar o meio, passar a costura de segurança, laterais abertas e em cima aberto também. Tá vendo? Aqui, acho que deu pra ver, né? Bem centradinho. Eu vou te mostrar como é fácil costurar o plástico, porque as pessoas têm medo, né? Acham que o plástico não vai costurar. Mas tanto na máquina industrial quanto na doméstica, você consegue costurar normalmente, tá bom? Eu uso sempre alguma coisa pra ajudar. Agora, eu tô usando a tesourinha. E aqui, aquela costurinha que eu te falei, bem na bordinha, que acho que deu pra ver. Então, essas duas partes já estão prontas.
Agora vamos à alça. Então, nós temos aqui 8 centímetros do tecido e 3 centímetros do cadarço. Então, 8 menos 3 sobram 5, 2,5 para cada lado. Então, eu venho aqui com a minha régua de patchwork, ou a que você tiver, marca um dos lados com 2,5. Deixa bem certinho, porque vai ser o nosso parâmetro para centralizar aqui o cadarço. Aí, eu dobro e dobro de novo. Ele vai ficar assim, tá vendo? E vamos colocar os clipes para ir para a máquina. Do outro lado, é a mesma coisa, dobra até chegar no cadarço e dobra de novo. Fica aparecendo essa parte do cadarço. Se você não gostar da cor ou não tiver um cadarço legal, você pode cobrir com tecido aqui. Você corta com 3 centímetros e você pode passar uma costurinha provisória dos dois lados, ele fica forradinho, aí sim você vem e coloca dessa maneira aqui o acabamento da alça, tá? Mas nesse meu caso, eu usei o cadarço mesmo e passei aquela costurinha bem próxima, tá vendo? Bem certinha, só no meio. Uma dica, se você fizer nessa direção, faça do outro lado na mesma direção. As duas costuras têm que ir no mesmo lado, para que ela não entorte depois. Uma dica que eu dou, eu estou aqui com o cadarço, você pode passar essa colinha em bastão provisória só aqui no meio, e aí sim você cola no tecido, facilita bastante para você poder fazer a costura do acabamento, tá? Lembre-se que é só no meio que a gente costurou. Aqui, então, eu estou com a parte agora de baixo, lembra os 2 tecidos de forro, 2 tecidos principais e as 2 mantas acopladas. Então, chegou a hora de usá-las. Vou pegar meu tecido principal e a manta, vou colocar bem certinho atrás e passar aquela costura de segurança, aquela bem na pontinha, tá? Faça isso com as duas partes de baixo, veja, bem na pontinha. Porque assim facilita bastante a nossa vida. As alças aqui já estão prontas, certifique-se de que elas estão do mesmo tamanho. Caso esteja com alguma diferença, você corta. Então, eu vou pegar aqui uma das partes da minha bolsa, a parte central, e vamos fazer essa parte aqui de baixo. Então, eu vou colocar tecido principal com tecido principal aqui, achar o meio, tá vendo? Um contra o outro aqui. E nós vamos passar uma costura agora aqui, bem na bordinha também, uma costura de segurança só. Aqui a minha já está feita, tá vendo? Bem na bordinha. Veja a posição que ela ficou. Agora, eu venho com o forro. Veja, tecido principal com tecido principal ali na frente, né? E agora, eu venho com o forro virado para baixo também. E agora sim, nós vamos passar uma costura com um pezinho de máquina. E ele ficou assim, ó. Viro para baixo, viro para baixo. Agora, acerta bem essa dobra. Você pode até passar no ferro, mas muito cuidado para não se aproximar muito do plástico. E nós vamos passar agora uma costura de pesponto, aqui embaixo, um pezinho de máquina da dobra do tecido. Aqui o meu já está passado. Vou mostrar aqui bem de pertinho para você ver. E essa parte aqui já está pronta. Aqui você pode refilar essa diferença, que é normal acontecer. Agora, a outra parte, a de trás. Então, eu venho também direito com direito. Tá vendo? A parte do plástico do bolso tá ali no meio. E vamos passar aquela costura de segurança e vir com o forro para fazer esse sanduíche de novo. Aqui o meu já está pronto também, veja, ficou solto aqui esse bolso que não tem zíper. E agora é hora da gente colocar a alça. Então, eu vou colocar a minha alça com 11 centímetros de distância da borda, da lateral aqui. Como a gente não pode riscar, eu vou usar uma fita crepe para me servir de guia e para essa alça ficar bem certinha. Tá vendo? Vou me certificar que está certinho. E aqui, eu tenho que marcar a mesma direção que está o meu bolso, é até onde vai essa minha costura da alça. Então, eu vou vir com a costura bem na bordinha,
Chego aqui, eu viro, costuro e desço, tá? E venho até o fim aqui. Aí, com a mesma alça, você dobra para fazer o outro lado. Marca de novo os 11 centímetros desse lado. Acerta bem direitinho. E coloca a fita crepe. Aqui ela minha já está pronta, já está costurada. Certifique-se de que a bolsa está do mesmo tamanho, a parte de frente e a parte de trás. Refila se for preciso, mas lembre-se de deixar tudo bem centralizado aqui, com a mesma diferença nas duas laterais. Agora é hora de colocarmos o zíper na bolsa. Então, o zíper tem que ser 2 centímetros menor que a bolsa, tá? Ou seja, vai ficar 1 centímetro de cada lado. Eu tô aqui com o meu viés de novo. Eu vou cortar 5,5 por 5,5 do viés desdobrado para fazermos o acabamento do zíper. Então, olha, eu costurei aqui, dobro, tá vendo? Fiz uma costura com ele aberto, dobro, costuro de novo e ele fica com esse acabamento. Lembrando que esse zíper ficou 2 centímetros menor que a bolsa. Agora eu vou dobrar para encontrar o meio da bolsa. Vou fazer uma marcação. Não esqueça de passar o cursor no zíper, hein? Antes de fazer os acabamentos. Então, aqui encontrei o meio. Vou encontrar o meio do meu zíper. Faço dos dois lados. E aqui eu coloco, olha, bem centralizado, meio com meio. Nós vamos passar uma costurinha agora com o pé de zíper bem ali na bordinha. Eu coloquei o clips, dobrando mesmo assim o zíper, só para eu ter mais segurança para poder ir para a máquina fazer essa costura. Aqui eu já fiz, tá vendo? 1 centímetro de cada lado de sobra. Já fiz o primeiro lado. O outro lado eu faço a mesma coisa. Vejo se está bem centralizadinho e acompanhando as alças. Faço a mesma coisa. A bolsa vai sobrar mesmo ali do zíper, tá? Então, aqui já está as duas partes prontas. Aberta ela está assim. E agora nós vamos passar uma costura de segurança, aquela que é feita na bordinha. Antes disso, eu vou cortar a caixinha de leite, que a gente chama. Aqui eu cortei com 5 centímetros, eu cortei com 2,5, mas eu vi que ficou pouquinho. Então, faça com 5 centímetros, tá? Aí você corta esse quadradinho. Faz isso nas 4 partes, nessa e aqui em cima. Agora, nós vamos dobrar direito com direito da bolsa, o avesso está para fora, tá vendo? E é a hora da gente costurar aqui a lateral. Então, ajeita bem direitinho. Certifique-se de que essas costuras estão bem alinhadas, porque aqui é plástico, vai ficar aparecendo se tiver algum desalinhamento. E costura, por enquanto, só a lateral, tá? E a costura é provisória, aquela bem no cantinho. Mesma coisa do outro lado. E a parte de baixo, deixa aqui solto, tá? Não vamos costurar isso agora. E aqui, as alças também tem que casar direitinho, frente e costas. E passa aquela costurinha de segurança. Então, aqui eu já estou com ela toda costurada, costurinha de borda, nas laterais e embaixo. E agora, a gente vai dar o acabamento com o viés. Aquele mesmo viés, tá? Só tem uma diferença aqui em cima, porque a gente precisa dar acabamento. Então, eu vou desdobrar aqui o viés, tá vendo? Vou colocar aqui na parte de cima, desdobradinho um dos lados, e vou virar pro outro lado. Então, ele vai ficar dessa maneira, pra gente poder dar o acabamento. E aqui a gente dá agora um pezinho de máquina, que é 0,75, tá? E vou até aqui onde encontro o finalzinho aqui da minha lateral.
Então, aqui eu já dobrei. Veja, quando você desvira, você consegue fazer um acabamento bem certinho aqui na parte da parte de cima ali do zíper, encontrando o zíper. Tá vendo? E passa agora uma outra costura. Como ele tá dobrado, vincado bem certinho, ele vai dar direitinho. Você passa aquela costura por dentro, próximo ao plástico ali, tá vendo? Basta só uma costura. Então, uma das laterais está pronta. A mesma coisa na parte de baixo, só que aqui não precisa de acabamento. E a lateral, a outra lateral, você faz do mesmo modo, da mesma forma. Então, aqui eu já estou com todas acabadinhas. E agora aqui, essa parte de baixo, veja, eu vou encontrar essas duas costuras, viro uma para cada lado e passo uma costura. Ela vai ficar assim, que é a nossa caixinha de leite. E para fazer o acabamento, eu pego o viés, abro ele, como fizemos lá em cima, e dobro dos dois lados, abraçando essa parte aí de baixo. E depois eu costuro, tá vendo que ficou bem certinho, já desvirei aqui, tá tudo muito encontradinho, bem correto. Já desvirei a bolsa e agora ela está pronta. Veja a parte do zíper, como fica bem certinho. Deixando aquele 1 centímetro, ele dá certinho o acabamento. O zíper ficou assim, lá embaixo ficou bem acabadinho. E está pronta a nossa bolsa de praia. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa aqui nos comentários para mim se você gosta desse conteúdo meio diferentão e até a próxima!